Bem, pessoal, vamos passar então aqui para a questão do movimento balístico, tá? Que é um movimento balístico, né? A ideia é fazer um lançamento com um ângulo em relação horizontal, basicamente isso. A gente vai fazer um lançamento com um ângulo θ e com uma velocidade v. Então a gente vai ver algumas características desse movimento, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar um sistema de referência para poder trabalhar esse tipo de movimento, tá? Uma coisa que a gente nota é que, bem, a aceleração da gravidade ela é verticalmente para baixo, né? Qualquer corpo que seja solto a partir do repouso, ele vai ganhar uma velocidade depois de um tempo em que haja essa aceleração, né? Essa velocidade vai ser para baixo. Então a gente sabe que a aceleração, se ela é um vetor, ela deve ser direcionada na mesma direção dessa velocidade, né? Uma maneira de a gente descrever essa relação é essa daqui, né? Que a velocidade ao final de um certo período vai ser a velocidade inicial mais a aceleração, ou melhor, a alteração à velocidade causada pela aceleração que atua durante um certo tempo. Né? Aqui a gente tem uma questão um pouco mais complicada em relação a gente pensar no caso unidimensional. Né? A gente pode ter um corpo que parte com velocidade nula e aí ele vai ter uma velocidade que vai ser exatamente na direção dessa aceleração que a gente tem, como num corpo que a gente solta, né? Como seria esse exemplo aqui. Ou a gente pode ter algo mais complicado, né? A gente pode pegar, por exemplo, e fazer um lançamento horizontal, em que a gente arremessa um corpo com uma certa velocidade inicial lateral, e daí depois de um certo tempo a velocidade ela vai ser oblíqua, né, para baixo. E também tem a possibilidade de a gente fazer um lançamento ou diretamente para baixo, ou obliquamente para baixo, ou obliquamente para cima. Né? Então existem várias possibilidades aí de lançamento. Mas, de certa forma, a gente pode dizer que todas elas são regidas por essa equação 4.42, né? Claro que o que significa essa expressão, né? A gente não vai trabalhar com a expressão dessa forma. Então, a gente vai utilizar aquela ideia de que a gente pode separar tudo no eixo x, tudo no eixo y, para escrever o seguinte, né? Que a velocidade final no eixo x vai ser igual à velocidade inicial no eixo x, mais a aceleração no eixo x, vezes o tempo, né? Veja que o tempo é uma grandeza escalar, a gente não vai dizer que existe um tempo do eixo x, né? O tempo é a variável que é comum para todos os eixos do movimento, né? E a gente sabe também que a velocidade no eixo y, ou melhor, a velocidade final no eixo y, vai ser igual à velocidade inicial no eixo y, mais a aceleração no eixo y, vezes o tempo. Então, o que tem de notável aqui, né? É que a gente está vendo aqui a aceleração aparecer nas duas equações. Isso não é desejável, né? A gente pode ser esperto e escolher um sistema de referência que vai eliminar uma dessas duas acelerações, né? Então, vamos supor que a gente não faça isso, né? Então, vamos pensar no vetor aceleração que está verticalmente para baixo, né? Então, estou imaginando que essa direção da página aqui é para baixo, né? Então, essa outra direção aqui é horizontal. Né? Então, estou escolhendo um sistema de referência aqui que intencionalmente não tem um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, o que vai acontecer com a aceleração? A aceleração é um vetor que precisa ser decomposto, né? Então, ele vai ter uma componente no eixo x e vai ter uma componente no eixo y. Então, nos dois eixos, a gente vai ter um movimento sujeito a uma aceleração que é constante, mas os dois eixos têm aceleração. A gente pode fazer melhor do que isso, né? Então, a gente pode pegar e escolher um eixo horizontal e um eixo vertical. Então, se eu projetar aqui esse vetor aceleração no eixo vertical, eu percebo que eu tenho uma projeção completa na direção do eixo vertical. E se eu olhar aqui no eixo horizontal, eu percebo que a projeção desse vetor é nula. Então isso vai deixar as coisas muito mais fáceis, porque se eu conseguir garantir que esse eixo x aqui tem uma aceleração nula, a gente percebe que a velocidade inicial é igual à velocidade final, ou seja, a velocidade vai ser constante no eixo horizontal. Então é muito mais fácil trabalhar com velocidade constante. E aí no eixo vertical a gente vai ter toda a aceleração, ou seja, a aceleração no eixo vertical vai ser igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é essa escolha que a gente sempre vai adotar para o sistema de referência para poder tratar um movimento de lançamento. Tá? Então isso garante que a velocidade, que a aceleração em x seja zero e que a aceleração
no eixo vertical seja igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa que a gente faz aqui já está nessa 4.45, isso já está explícito, né, que é a escolha de um sistema de referência em que o eixo está apontando para cima obrigatoriamente. Então, a minha aceleração não vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado, somente vai ser menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso está ligado, claro, à nossa escolha de sistema de referência. Mas depois a gente vai ver que tem alguns problemas que a gente pode escolher o eixo para baixo também, daí a gente vai colocar uma aceleração que vai ser positiva, né, assim como a gente fazia no movimento unidimensional. Mas tem algumas fórmulas que elas vão ser deduzidas considerando esse sistema de referência em que a aceleração vai ser negativa. Tá? Vamos ser, por exemplo, equação para a altura máxima. Né? Bem, tá, então, aqui eu vou explicitar as consequências dessa escolha desse sistema de referência. Tá? Então, a primeira consequência que a gente vai ter é que a gente vai ter um movimento com velocidade constante no eixo x e um movimento com aceleração constante no eixo y. Né? Então, ambos esses movimentos a gente pode pensar em movimentos unidimensionais, né? Porque o vetor tem aquela propriedade de você poder separar no eixo x, no eixo y, no eixo z. Né? Então, você trata lá do eixo x, você pensa em tudo que está acontecendo no eixo x. Então, a gente percebe lá em primeiro lugar que a gente vai ter uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, que a gente sabe para o eixo x, né? Que a posição em x é o final do intervalo, vai ser a posição inicial mais a velocidade em x vezes o tempo. Que é o que está escrito aqui, mas em termos de r, né? Que depois eu escrevo aqui como eu acabei de escrever. Então, é só isso. Por isso que a ideia de a gente escolher um eixo de referência vertical e um horizontal se deve justamente a essa simplificação que a gente vai ter para o eixo x. Né? A gente vai ter um movimento muito simples, né? Um movimento com velocidade constante. Agora, no outro eixo, a gente não tem escapatória, a gente vai ter uma aceleração. Então, a gente vai ter algumas coisas que vai ter que verificar algumas coisas. Em primeiro lugar, a velocidade não vai ser constante, porque tem aceleração. Então, a velocidade, ao final de um certo intervalo no eixo y, ela vai ser a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Aqui assumindo de novo, né, um eixo vertical y para cima e um eixo horizontal x para a direita, por exemplo. E essa aceleração vai ser de 9,8 metros por segundo ao quadrado, então negativos. Né? Ou seja, a velocidade no eixo y vai ser velocidade inicial em y menos gt. Tá? A gente sabe que um movimento que está sujeito a uma aceleração constante vai ter uma posição, né, que vai ser descrita através daquela expressão lá para movimento de aceleração constante, né, que aparece lá na tabela da página 46, né, que é y, estou usando aqui y porque eu estou descrevendo o eixo vertical, né, vai ser y inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí de novo a gente vai perceber que velocidade é essa, né? É a velocidade inicial, mas em y, né? Porque a gente está tratando do eixo y agora. E aqui essa aceleração vai ser a própria aceleração da gravidade, ou seja, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então lembrando aqui que o gzinho significa 9,8 metros por segundo ao quadrado e não carrega a informação de sinal, tá? Ele é só o módulo da aceleração da gravidade, que são esses 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem essa expressão aí para a posição. Então, lá estava em termos de RY, né, como se estivesse projetando o eixo Y, e aqui eu estou escrevendo em termos de Y, mas, de novo, né, só uma notação que é equivalente nos dois casos. Aqui eu coloquei... aqui tem um erro de sinal, tá? Tinha que ser menos G. E aí depois aqui eu falo, né, que se a gente pegar e escolher um sistema de referência que o eixo é para baixo, né, aí esse menos vai ficar positivo, né, vai ficar diferente. Notem também que a gente tem outras expressões, né, que são válidas lá para os movimentos de aceleração constante, né, que estão lá de novo na tabela da página 46,
e que elas vão continuar sendo válidas para o eixo vertical, porque ele continua sendo um movimento de aceleração constante, né? Então, a gente vai ter lá posição final, e vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade final no eixo y vezes o tempo. E aí lembra que lá na fórmula tem um menos, mas devido à nossa escolha de sistema de referência vai ter um menos aqui no g, né? Na aceleração vai ser menos g. Tem aquela outra expressão que não envolve aceleração aqui. E tem Torricelli, também vai continuar sendo válido, tá? Então, todas aquelas expressões que a gente tinha para movimentos de aceleração constante, elas vão continuar sendo válidas para o eixo vertical, no caso do movimento de lançamento do projétil, porque ele continua sendo um movimento de aceleração constante. Tá, então, utilizando essas equações que são meio que consequência do fato de que a aceleração é constante, né, a gente pode passar para obter alguns resultados que são interessantes para o movimento de projéteis. Né? O primeiro deles vai ser a altura máxima. O que seria a altura máxima? Se você faz um certo lançamento a partir de um ponto qualquer, vai existir uma altura máxima que você vai atingir em relação a esse ponto de lançamento, que é essa altura Hzão que eu estou colocando aqui. Então, estou representando aqui o vetor velocidade com o qual o lançamento é feito. Ele faz uma direção em relação à horizontal, faz um ângulo em relação à horizontal, que é θ, né? E aí eu vou descrever aí, tentar determinar qual vai ser o valor de H, né? Hzão, né? Como que eu posso determinar esse valor? A primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. Esse corpo ele vai ter uma velocidade no eixo horizontal e vai ter uma velocidade no eixo vertical no lançamento. Como que eu determino essa velocidade? É só pegar esse vetor velocidade e decompor, né? Então ele está aqui assim e eu preciso decompor ele numa componente. Velocidade inicial em x, que vai ser o módulo do vetor velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ de lançamento. E eu vou ter aqui uma velocidade inicial em y, que vai ser o módulo do vetor velocidade vezes o seno do ângulo θ. Então notem que os problemas eles devem te dar o valor de velocidade inicial e de θ, ou alguma dessas duas informações vai ser justamente o que ele te pede, né? Em geral, são valores que são dados, mas em alguma situação pode ser um valor que seja pedido, tá? Ou pode ser que ele também seja informação, né? Então essas são as três possibilidades. Às vezes ele não quer saber... Bom, que seja o caso dele ser dado, né? Ou ele é dado, ou ele vai ser pedido. Talvez em alguma situação ele pode ser uma variável que seja omitida, mas não é muito comum, tá? Então a chave para poder determinar essa altura máxima é lembrar que, bem, todo esse movimento está sujeito a uma aceleração que aponta verticalmente para baixo. Então nesse caso, quer dizer o quê? Que essa velocidade inicial ela tem um certo valor no eixo y, mas ela deve diminuir com o tempo, até que eventualmente ele chega numa altura máxima, né? E nessa altura máxima ele para momentaneamente. Então eu posso utilizar essa informação de que a velocidade dele vai ser nula, e sabendo que a velocidade inicial vai ser VI vezes o seno de θ, para pensar só no eixo vertical em qual que vai ser a distância que ele sobe, né? Notem que o tempo não importa. O que importa é a velocidade inicial, que eu estou considerando que é um dado, o ângulo de lançamento e a aceleração e a distância que vai ser percorrida. Mas essa distância percorrida é justamente aquilo que eu quero determinar, né? Então o fato de não ter o tempo já indica pra gente que o ideal é a gente pensar na equação Torricelli, né? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes delta y, né? Estou pensando no eixo vertical. Então a velocidade final vai ser nula. A aceleração é menos g. Delta y é aquilo que eu quero, que vai ser o hzão. A velocidade inicial vai ser dada pelo módulo do vetor velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Então, claro que eu vou levar tudo isso ao quadrado, né, porque é o que eu quero. E aí eu vou obter essa expressão aqui, ó, VI ao quadrado, VI vezes o seno de θ, tudo ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes g vezes delta y, tá? Então, eu consigo determinar qual vai ser o valor da minha altura máxima, simplesmente lembrando que o delta y aqui vai ser igual à altura máxima e isolando esse valor. Veja que o sinal negativo que eu teria aqui com o g, ele vai desaparecer porque
o meu VY vai ser negativo também quando eu passar pelo lado esquerdo, né? Então acaba que ele fica com menos um lado e menos do outro, multiplico dos dois lados a equação por menos 1 e tudo fica positivo. E aí, isolando então o valor de h, eu tenho que h vai ser igual a VI ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ vezes 2g. Veja que essa notação seno ao quadrado de θ equivale a calcular o seno de θ e depois elevar ao quadrado, né? Porque se a gente escrever esse seno de θ ao quadrado, parece que eu vou levar antes o valor de θ ao quadrado e depois tirar o seno. Não é isso que está acontecendo. Então eu tiro antes o seno de θ e depois eu levo ao quadrado. A gente costuma denotar isso para não ter que escrever os parênteses como sendo seno ao quadrado e daí depois o θ, tá? Então essa daqui é a expressão que permite que a gente determine qual que é a altura máxima de um lançamento qualquer, desde que a gente tenha a velocidade de lançamento em módulo, o ângulo de lançamento, e saiba qual que é a aceleração gravitacional, né? Então é uma equação que frequentemente tem emprego aí nos problemas que a gente tem, né? Outra forma interessante é o que a gente chama de alcance horizontal, né? Quando você pega e faz o lançamento oblíquo, tem um resultado bastante conhecido aí, que diz que o lançamento máximo vai ser com um ângulo θ, de máximo alcance. Você faz um lançamento aí com um θ de 45 graus, a gente tem o máximo alcance, mas onde é que vem esse valor, né? Então, para poder determinar esse lançamento horizontal, aí, qual que é esse alcance, a gente pode perceber o seguinte, que se a gente coloca um eixo x horizontal e um eixo y vertical, que o alcance do corpo a gente costuma chamar de R maiúsculo, vai corresponder à distância entre o ponto de lançamento e a esse ponto aqui, ó, onde o corpo volta a ficar à mesma altura em relação ao ponto de lançamento. Isso é uma coisa que é bastante importante, tá? Às vezes o pessoal tenta calcular, usar essa forma que a gente vai determinar agora para calcular uma distância percorrida, por exemplo, se você pega e lança uma bola, chuta uma bola e ela cai em cima de um prédio. Então você chuta a bola aqui, ela vem e cai em cima de um prédio aqui. Aí eu pergunto, qual foi a distância horizontal que foi percorrida pela bola? Isso aqui, ó, não é o alcance. Vou chamar isso aqui de delta x, tá? Isso é diferente do alcance R. Por quê? Porque a bola está saindo de uma posição e está chegando numa posição mais alta aqui. Ela não está voltando à mesma posição que ela tinha originalmente no eixo vertical. Então isso é uma exigência da expressão que a gente vai calcular, tá? Que a bola saia de uma posição, o projétil, né? Vai subir, depois vai descer a hora que ele chegar na mesma posição vertical que ele tinha quando ele foi lançado, é que a gente vai pegar essa distância horizontal e dizer que isso é o alcance. Se você estiver acima ou abaixo dessa linha de lançamento, digamos assim, você não tem o alcance. Você tem uma outra coisa que não tem nome, a gente costuma chamar de distância horizontal percorrida, tá? Para poder determinar essa questão do alcance, né, por que a gente tem essa restrição? Porque a gente vai fazer o seguinte, né, para poder determinar essa distância, esse alcance R, é muito simples se a gente pensar o seguinte, olha, se você tem a velocidade no eixo x que é constante e a gente tem o tempo que demora para a bola sair da origem e até esse ponto P aqui, vou chamar de tempo de voo, fica fácil da gente determinar qual é a distância, né? Qual é o R, né? E aí, para poder determinar esse tempo, a gente pode fazer a seguinte observação. Quando a gente sai do ponto O e vai para o ponto P, qual que é o delta Y? Vai ser zero, porque eu vou sair de uma posição em O, vou subir e depois vou voltar para a mesma posição vertical, né? Então, o meu delta Y é zero. Então, se isso acontece, eu posso escrever o seguinte, ó, pensando lá naquela expressão que a gente viu para o eixo vertical, né? Y final vai ser igual a y inicial mais a velocidade inicial em y vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Passando o y inicial para a esquerda, a gente vai ter y final menos y inicial, que é delta y, e é igual a zero. Né? E isso tem que ser igual a velocidade inicial em y vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, igualando ela a zero, a gente percebe que
passando então o gt ao quadrado para o outro lado da equação, né, a gente vai ter que VI em y vezes o tempo vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2, e a gente consegue perceber que o valor de t vai ser simplesmente duas vezes o valor da velocidade inicial em y sobre g. Mas o valor da velocidade inicial em y, ele é simplesmente o módulo do vetor velocidade inicial vezes o seno de θ. Então eu posso pegar e substituir isso nessa expressão e obter que t vai ser igual a 2 vezes vi vezes o seno de θ sobre g. Tá, mas e aí o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou substituir isso no lugar do tempo que eu tinha lá, né? A velocidade inicial no eixo x vai ser vi vezes o cosseno de θ, né? Que está aqui. E aí, aqui eu tenho o tempo. Essa expressão aqui eu posso escrever, né? Vendo que eu tenho um vi aqui, outro vi aqui, o 2, o g que está dividindo, eu posso escrever ela como sendo 2 vezes vi ao quadrado sobre g vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, então. Só que essa expressão 2 vezes o seno de θ sobre o cosseno de θ é a mesma coisa que o seno de 2θ. Então eu posso escrever esse alcance aqui, r, né, como sendo vi ao quadrado, que é o módulo do vetor velocidade inicial do lançamento, ao quadrado, dividido por g, que multiplica o seno de 2 vezes o ângulo do lançamento. E aí fica fácil de a gente entender por que o alcance é máximo quando a gente tem um ângulo de 45 graus. Basta a gente verificar o seguinte, né? A função seno ela é uma função que a gente chama de limitada, porque o valor máximo dela vai ser 1 e o mínimo vai ser menos 1. Ela não vai passar para cima ou para baixo disso. Então ela fica nesse intervalo entre menos 1 e 1. E aí a gente pensa assim, bem, qual que é o máximo alcance que eu posso ter? Vai ser aquele no qual esse seno de 2θ tem que ser 1. E quando que o seno de 2θ é 1? Quando 2θ for 90 graus, né? Quando ele estiver nesse máximo aqui. Ou seja, a θ tem que ser igual a 45 graus, né? Então é daí que vem essa ideia de que a gente tem um lançamento com um alcance máximo quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Uma coisa que é importante notar é que a distância percorrida não é igual ao lançamento, tá? Ao alcance, né, do lançamento. Então a gente pode ter uma situação em que, dependendo do ângulo que você fizer o lançamento, você pode ter uma distância percorrida que vai ser maior se o ângulo for menor do que 45 graus. Então vamos supor que você pega e faz um lançamento aqui com 45 graus e você tem, em cima de um prédio assim, você tem uma parábola dessa maneira aqui. Então a gente vai perceber que o alcance vai ser aqui, ó, essa distância aqui é o alcance. Só que você pode pegar e lançar essa bola com um ângulo menor, e aí a bola vai ter uma velocidade no eixo horizontal que vai ser maior, e ela não vai conseguir ter um alcance tão grande, mas a distância percorrida horizontal pode ser maior depois de uma certa distância. Então, imagina que você lança lá uma bola de cima de um prédio e você quer que ela percorra a maior distância possível. O ângulo de lançamento não vai ser 45 graus, tá? Por quê? Porque você não está falando de alcance, você está falando de distância horizontal percorrida. Então notem aqui, ó, que se você faz o lançamento com ângulo menor, o alcance é menor. Mas a distância horizontal percorrida vai ser maior quando você cair uma distância hzinho aqui do prédio, tá? Então só tenho noção de que essas coisas são diferentes, né? E vocês devem estar se perguntando, tá, mas e como é que eu calculo essa distância horizontal percorrida, então? Ela vai ser muito similar a calcular esse alcance, tá? A única coisa é que a gente não vai conseguir fazer uma expressão fechada para essa distância horizontal percorrida, porque na hora de isolar o tempo, a gente não vai conseguir ter uma expressão bonitinha. Vai acontecer que a gente vai cair numa equação de segundo grau, né? Então notem que essa distância aqui, ó, esse Δx, vai ser calculado da mesma maneira que o alcance. Vai ser a velocidade em x, que é constante, vezes o tempo de voo. A questão é que o tempo de voo para o alcance
tem uma expressão fechada. E para o caso dessa distância percorrida não vai ter, né? Vamos supor então que a gente tenha lá um lançamento que vai partir do solo aqui e vai chegar até uma posição mais alta aqui, a uma altura hzinho. Como que eu determino então qual que vai ser o valor que eu vou obter para essa distância Δx? Então, de novo, eu vou escrever Δx como Vx vezes o tempo de voo. Então, Vx vai ser o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Então, isso é fácil de determinar. O problema é determinar o tempo. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que apelar para essa expressão aqui. Então, a y final vai ser igual a y inicial mais a velocidade inicial em y vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. O problema é que se você tem um ΔY que é maior do que zero, ou é diferente de zero, né? Pode ser menor também, que é quando você joga lá de cima do prédio para baixo, daí o ΔY vai ser menor do que zero, a gente vai ficar com uma situação assim, ó. Você tem um termo ao quadrado e você tem um termo linear. Aqui é caso claro de a gente cair em fórmula de Bhaskara para poder resolver. Então não tem como a gente fazer uma expressão fechada. O que a gente tem como fazer é determinar o valor do tempo através da solução da fórmula de Bhaskara e depois voltar lá e determinar qual é o Δx para cada caso. Então funciona, dá para a gente calcular da mesma maneira. A única coisa é que a gente não vai conseguir fazer uma expressão fechadinha, né? E aí, enfim, é um exercício bem clássico assim de aplicação desse conceito. Depois a gente vê um exemplo ali, mas eu queria falar antes sobre a equação da trajetória, tá? Essa é a última equação que a gente tem, né? Então, notem que é uma confusão comum entre que pode ser feita, né? Uma equação, pelo menos é uma coisa que é comum de eu perceber, né? Que os alunos confundem. É confundir o gráfico da posição em y em função do tempo. Você percebe que, olha, ele sobe e desce, né? Mas se fizer um gráfico de y em função do tempo, o que você obtém? Uma parábola. Só que é comum a gente falar também que, olha, a trajetória de um corpo que é lançado obliquamente é uma trajetória parabólica. Por que é uma trajetória parabólica? Eu estou pensando agora em y em função de x, e não em função do tempo. Como é que eu sei que isso vai ser uma parábola? Para poder saber que y em função do tempo é uma parábola, é só olhar para cá, né? A gente percebe que a gente tem uma equação que ela é quadrática, por isso ela é uma equação parabólica, e que a concavidade da parábola é voltada para baixo porque o termo quadrático tem um sinal negativo. E aí no caso do y em função de x, como é que eu posso dizer que isso é uma coisa parabólica? Eu tenho que mostrar que y de x é uma coisa quadrática, né? Um polinômio de grau 2. Então como é que eu vou fazer isso, né? Então basicamente o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa escrever uma equação para y em que a gente elimine o tempo e substitua por x. Isso é fácil de a gente fazer se a gente pensar no seguinte, ó. A gente tem uma equação para y em função de t, né? Que é aquela que está ali em cima. Que é essa aqui, 4,74. Então a gente tem que pegar e escrever tempo em função de x e substituir aí dentro. Mas a gente sabe que para o x vale essa expressão aqui, ó. Δx igual a velocidade inicial em x vezes o tempo. Então se eu pegar e dividir dos dois lados pela velocidade, eu vou ter que o tempo vai ser igual a Δx sobre a velocidade em x. Veja que a gente, às vezes eu falo velocidade inicial em x, ou às vezes só velocidade em x, porque a velocidade é a mesma, ela é constante. Então notem que eu posso escrever essa expressão aqui embaixo, né? E aí, se eu pegar e substituir ela na 4,74, eu obtenho essa expressão aqui, né? Que vai ser, veja que é a mesma expressão, né? Eu só abri a velocidade inicial em y como sendo vi vezes o seno de θ. Aqui eu abri isso aqui como sendo vi vezes o cosseno de θ. E aí substituir no lugar do tempo e eu vou perceber o que? Uma equação quadrática na posição x, tá? Seria o x final, na verdade, né?
E aí, para poder dar uma simplificada nessa expressão, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que yi e xi é igual a zero, ou seja, vou dizer que o corpo está sendo arremessado a partir exatamente da origem, né? Como eu fiz aqui no meu desenho, né? Então tem que yi e xi igual a zero. Então substituindo yi aqui igual a zero, xi igual a zero, a gente vai obter essa expressão aqui, um pouco mais simples, tá? Que diz, ó, seno sobre cosseno vai ser a tangente de θ, aí vai sobrar um x aqui, um sinal negativo, que é importante para poder ter uma concavidade para baixo na parábola, e aqui um termo que é quadrático em x, tá? Então é por isso que a gente diz que a trajetória ela é parabólica. Por quê? Porque essa expressão para y em função de x é parabólica. Ela é um polinômio de grau 2, né? E a concavidade ela vai ser voltada para baixo. Por quê? Porque a gente tem um sinal negativo aqui, né? Então, ou seja, essa expressão ela segue esse formato de parábola aqui, né? Por que a gente calcula essa expressão aqui? Em alguns casos, pode ser útil a gente saber qual que é o valor da posição em função, o valor da posição vertical em função de x, né? Tem alguns problemas que são assim. Uma pessoa vem e rebate uma bola com um certo ângulo em relação horizontal, né? Usa um taco de beisebol lá para poder arremessar a bola, rebater a bola, né? E aí ele pergunta assim, tá, mas essa bola vai passar por cima de um alambrado que está lá no final do campo? Ele te dá assim, tem essa altura que a bola foi rebatida em relação ao chão, eu tenho a velocidade inicial da bola, eu tenho o ângulo de lançamento, e aí eu quero saber se ela passa por cima desse alambrado aqui que tem uma altura Hzão. Como que eu posso fazer isso? Se eu souber essa altura aqui, ó, chamar ela de, sei lá, de L, em relação ao ponto de rebatimento, souber a altura Hzinho, onde a bola for rebatida, eu posso calcular esse valor de L mais Hzinho, se isso for maior que Hzão, então a bola passa. Mas o que vai ser Lzinho? Ele vai ser o valor de Y quando você tem um valor de X que é igual à distância, vou chamar, sei lá, de lambda aqui, entre o ponto de rebatimento e o ponto onde está o alambrado, tá? Então ele é uma aplicação que às vezes é bastante útil para a gente poder resolver alguns problemas, né? Então é interessante às vezes você saber qual é a altura em função da posição horizontal e não em relação ao tempo, né? Notem que talvez vocês tenham se deparado com problemas do tipo lá no ensino médio, né? Tinha como resolver? Tinha. Qual era a primeira coisa que tinha que fazer? Era determinar qual era o tempo. E aí depois você substituía e determinava qual era a altura, né? Aqui a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais direta, justamente porque a gente tem um recurso da equação da trajetória, tá? Então, assim, o problema de cinemática tem várias formas de resolver, mas algumas são mais fáceis do que outras, né? Então, sabendo essa equação da trajetória, tem alguns problemas que ficam bem mais fáceis de resolver, tá? Vou fazer esse exemplo aqui, que é o lançamento a partir de uma elevação, em que vão ser perguntadas várias coisas, tá? Então, o problema diz o seguinte: uma bola é lançada a partir de uma elevação com uma altura h de 2 metros e com uma velocidade de 4 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com horizontal. Instantes depois, a bola atinge o chão, atinge a região plana abaixo da elevação com uma velocidade vf, que está aqui, né, desenhada. Então, a primeira coisa, determine o alcance do projétil. Então, lembrando, né, o alcance vai ser essa distância aqui, ó, entre o ponto de lançamento e o ponto onde você volta para a mesma altura de lançamento que você tinha. Então, como calcula isso? É só utilizar a expressão, né? Se você tem a velocidade inicial que foi dada, o ângulo de lançamento que também foi dado, e a gente sabe o valor da aceleração da gravidade, é só uma questão de substituir valores, né? Então a gente tem lá 4,0 metros por segundo ao quadrado sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nota que o quadrado, na hora de falar, parece a mesma coisa, mas esse quadrado aqui está fora do parênteses, né? Então a unidade aqui dentro é metro quadrado por segundo ao quadrado. E aqui a gente vai ficar com seno de 2 vezes 60, né? Então, fazendo essas contas usando o calculador, a gente vai obter
um alcance de 1,4 metros. Daí na B ele pergunta a distância horizontal percorrida pela bola, ou seja, a distância horizontal que ela vai percorrer entre o ponto onde ela foi lançada e o ponto onde ela efetivamente vai tocar o solo, né? Como é que a gente faz para calcular isso aqui? Então, aí a gente vai cair naquele caso em que a gente não tem uma fórmula fechada. Mas ΔX vai ser Vx vezes tempo, onde Vx vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento. A velocidade inicial e o ângulo de lançamento foram dados. Como que a gente vai fazer para poder determinar, então, a distância, né? É só determinar o tempo. Então a gente pode voltar lá para a equação para y, né? Y igual a VI em y vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, lembrando que a aceleração é menos g, né? E aí a gente vai ter que fazer a seguinte observação. Esse daqui talvez seja a maior fonte de erros, tá? Qual que é o deslocamento que a gente tem? A origem do nosso sistema de referência está exatamente no ponto onde o corpo foi lançado, né? Então a origem está aqui, ó. Então se essa altura dessa elevação aqui é h, esse ponto aqui, ó, no sistema de referência é y igual a menos h. Por quê? Porque está no semi-eixo y negativo. Então, se você esquecer aquele sinal, vai dar tudo errado. Provavelmente vai ficar até com uma raiz do número negativo, né? Então a gente não vai saber resolver, vai dar problema. Mas se eu colocar o sinal, vai dar certo, né? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, onde eu já substituo o valor de ΔY por I menos H e da aceleração por menos G, né? E aí eu posso pegar e colocar nessa forma canônica aqui para poder resolver, né? Aí vocês vão perceber, ó, eu vou ter menos g sobre 2 vezes tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, mais h igual a zero. Você tem a expressão dessa maneira, dá para lembrar que isso aqui, eu posso dizer assim, aqui segue a forma at ao quadrado mais b vezes t mais c igual a zero. E para resolver esse tipo de equação tem a fórmula de Bhaskara, né, que diz assim, que os valores de t vão ser dados por menos o valor de b mais ou menos o valor de raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, tudo isso sobre o valor de 2 vezes a. Notem que a gente vai ter dois valores, né? Um mais e outro menos aqui, né? Quando a gente faz a raiz positiva ou a raiz negativa. E eu acho que aqui vale a pena a gente substituir os valores direto e obter o valor do tempo, tá? Porque se eu escrever aqui como fórmulas vai ficar só um negócio bagunçado e ninguém entende nada. Então é melhor a gente pegar e calcular direto os valores do tempo. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu aqui até fiz substituindo os símbolos, tá? Mas na hora de vocês resolverem, eu recomendo que vocês substituam os valores direto. E aí vocês vão ficar com uma equação desse tipo aqui, ó. Menos 3,5 metros por segundo. Não precisa colocar as unidades, mas o menos 3,5 precisa, né? Mais ou menos a raiz de 3,5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 9,8 sobre 2, né? Porque tem um sobre 2 dividido lá na fórmula. Vezes 2, tudo isso dividido por 2 vezes menos 9,8 sobre 2. Então, calculando isso aqui, a gente vai ter um valor para o sinal positivo, que vai ser menos 0,38 segundos, e outro que vai ser para o sinal negativo, que vai ser 1,1 segundos. Uma dessas raízes aqui a gente descarta, né? Por quê? Porque ela não é uma solução física para o nosso problema. O que ela é, né? Notem que nossos problemas assumem sempre que o nosso cronômetro começa em t igual a zero no lançamento. Então, só vão valer os valores positivos, né? Então, o valor que vai permitir a gente determinar aqui a distância ΔX percorrida tem que ser aquele valor que é positivo. Mas o que é o outro valor, né? Matematicamente, quando a gente resolve o problema, a gente está achando tanto o tempo onde o projétil vai chegar nessa posição final aqui, mas também um outro tempo antes do cronômetro ser disparado, onde a bola teria passado nessa outra posição aqui, ó.
como se ela tivesse vindo lá de menos infinito, chegou aqui em menos 0,38 segundos, chegou no ponto de lançamento em t igual a zero, depois continuou fazendo a parábola e voltou aqui em 1 segundo e pouco, estava nessa posição e depois voltou lá para menos infinito, né? É claro que isso aqui não acontece, né? Essa perna do movimento, mas matematicamente ele é uma solução possível, né? Então por isso que acaba aparecendo duas soluções do nosso problema, só que a gente tem que ter o bom senso de descartar a solução que é só matemática, ela não corresponde à realidade física do problema. Então, sobra só esse tempo de 1,1 segundo. O que eu faço com esse tempo? Eu vou pegar e multiplicar pela velocidade no eixo x, e aí a velocidade no eixo x vai ser v vezes o cosseno de θ, substituindo os valores. Eu tenho que aqui para calcular o valor da distância, eu não usei o valor arredondado, né? Eu usei o valor original, né? A gente só arredonda o resultado quando a gente chega no final, tá? Então, calculei aqui, deu 2,2 metros, tá? Então, mesmo na figura, né, a gente consegue perceber que a distância horizontal ele é maior do que o alcance, né? O alcance deu 1,4 metros e a distância horizontal percorrida deu 2,2, né? Então, tem uma diferença aqui, ó, entre essas duas distâncias. Depois, finalmente, né, ele pergunta assim, ó, determine o módulo VF da velocidade final e o ângulo φ que ela faz com o solo. Vocês notarem aqui, ó, o vetor velocidade ele chega com uma certa inclinação em relação à horizontal, né? Que eu estou denotando aqui por φ. Então, eu quero saber agora qual é o valor desse φ e quero saber qual é o módulo desse vetor. Como que eu posso fazer isso? Bem, aí entra aquela ideia das propriedades vetoriais, né? E por que é interessante a gente ter essas duas maneiras de a gente falar das propriedades vetoriais? Você pode falar de uma propriedade lá como sendo, vou descrever o vetor em relação ao sistema de referência. Eu vou usar A, que é o módulo do vetor, e o ângulo θ em relação ao eixo horizontal. Ou eu posso falar em AX e AY. Então aqui a gente vai ver um caso, a gente costuma falar do módulo e do ângulo, né? Mas aqui vai ser mais fácil a gente falar, por causa da velocidade, das componentes em x e em y. Por quê? Porque assim, eu percebo que a velocidade em x é constante, em primeiro lugar, né? Por quê? Porque é um movimento em que a aceleração é vertical e escolhi o eixo x como sendo um eixo horizontal. Além disso, a velocidade no eixo vertical deve ser fácil de calcular. Por quê? Porque eu tenho uma expressão para ela. Que aqui Vy final vai ser igual a Vy inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração aqui vai ser menos g, né? E a velocidade inicial em y vai ser Vy vezes o seno do ângulo θ. Então, se eu tiver o tempo entre ele sair aqui, entre ele sofrer o lançamento, né, em t igual a 0 e chegar aqui nesse tempo que a gente viu que deu 1,1 segundos, a gente consegue determinar qual é o valor dessa velocidade aqui. Por quê? Porque a gente tem aceleração, tempo e velocidade inicial. Então, calculando esse valor e sabendo o valor da velocidade em x, que vai ser, de novo, né, a gente tem como calcular, a gente já até calculou, que vai ser a velocidade inicial em módulo vezes o cosseno do ângulo θ, a gente consegue determinar qual que vai ser o módulo da velocidade. Porque o módulo da velocidade, que é uma das coisas que a questão pede, vai ser raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então basta eu determinar o valor de Vy para poder determinar qual é o módulo da velocidade. Então se eu pegar aqui na frente, né, eu vou justamente determinar qual que vai ser o valor da velocidade final, né? Vai ser a velocidade inicial menos AT. Então é só uma questão de substituir os valores, né? E
fazer as contas. Então, vou obter menos 7,2 metros por segundo. Por que sinal negativo, né? Porque eu estou descendo. Então, aquele ponto onde eu estou interessado, o corpo já passou da altura máxima, então ele já está descendo. Então, a velocidade tem que ser negativa porque ela é no sentido negativo do eixo, né? Então, para poder determinar qual que vai ser o módulo da velocidade, basta utilizar lá a minha expressão vx ao quadrado mais vy ao quadrado, onde eu vou obter essa raiz aqui, cujo valor vai ser 7,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então a gente nota, na verdade, que a velocidade vertical é muito maior do que a velocidade horizontal e acaba que o nosso vetor acaba sendo dominado por essa componente vertical. Né? Lembra que isso aqui é a componente, o módulo do vetor está associado à hipotenusa do triângulo retângulo. Né? Então, quando você tem esse tipo de situação, você tem uma componente que é muito maior do que a outra, então esse valor aqui acaba sendo próximo do valor que é maior. Né? Bom, finalmente a gente precisa determinar o valor desse ângulo φ aqui. Como a gente pode fazer isso? Se eu tenho os dois catetos aqui, né, para o vetor velocidade, que vai ser Vy e Vx, basta usar a função arco tangente, né? Se a tangente de y vai ser Vy sobre Vx, φ vai ser o arco tangente de Vy sobre Vx, que vai ser aqui esse negócio devia estar embaixo aqui, que vai ser menos 7,15 sobre 2. Né? Então, a gente vai obter um valor de 74 graus. Por que está negativo? Né? Porque o ângulo está sendo medido no sentido horário, né? Abaixo do eixo horizontal. Tá? Então, aí exemplos de aplicação para desse problema aí. Os problemas são muito similares a esse problema aqui. Né? A ideia é sempre da gente pensar no eixo horizontal como um movimento de velocidade constante e no eixo vertical como um eixo de aceleração constante. E aí lembrar algumas propriedades lá dos vetores para a gente poder fazer contas específicas, né? Como por exemplo determinar esse ângulo aqui, né? A gente tem que lembrar das propriedades dos vetores. Então eu peço para vocês darem uma olhada também nesse exemplo do lançamento horizontal, que basicamente é a mesma coisa, só que é um caso em que a velocidade, em vez de ser para cima, né, como a gente costuma pensar no lançamento oblíquo, ela é um lançamento horizontal, né, ou seja, ele é um lançamento com a velocidade exatamente na horizontal, a velocidade inicial. E esse aqui é um problema que é mais fácil da gente resolver, justamente porque a velocidade inicial em y é zero. Tá? Aí depois a gente tem aqui a questão do arremesso sobre um obstáculo, que é justamente aquela questão lá que eu tinha falado do uma bola que é rebatida usando um taco de beisebol, e a gente está interessado em determinar qual que vai ser a altura que ela vai ter quando ela chegar numa posição aqui, para poder saber se a bola passa ou não em cima de um alambrado. Tá? Então é isso. Permanecendo qualquer dúvida aí, é só falar comigo dos horários de atendimento. Os exercícios da lista são muito similares a esses aqui. E então, dê uma olhada nos exemplos e procurem ver os exercícios que são similares e já ir tentando fazer eles, tá? Bom, por enquanto é isso. Até mais.